ZYU 202, Rádio Conselheiro FM, operando em 87,7 MHz. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e você está comigo, Suri Maurer, em mais uma edição do programa Opinião Pública e juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense e operação técnica do maestro José Augusto. Apresentaremos informações, análises e propostas para os temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no pujante, mais sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. E nesta 40ª edição estaremos tratando de um tema que está sendo privilegiado neste nosso projeto, que trata dos aspectos da educação. Não tão somente da educação formal, acadêmica, mas sobretudo a de princípios éticos e morais, por entendermos que somente a educação é capaz de promover esta transformação no indivíduo, no ser humano e, por consequência, no seu ambiente de relacionamento, na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade e, consequentemente, na sociedade e com outros desdobramentos, obviamente. É preciso se entender que a educação é uma ferramenta absolutamente indispensável, necessária e diria mesmo imprescindível para qualquer transformação que se pretenda. Não obstante que aqueles países que investiram significativamente um percentual maior do PIB, que é o Produto Interno Bruto de cada país no setor da educação, mudaram o rumo da sua história. Exemplo recente, Coreia do Norte, que avançou significativamente com investimentos significativos no setor da educação. No nosso país, entretanto, esta questão não tem o devido tratamento e o devido cuidado, uma vez que somente é privilegiada nas épocas de eleições, em que o tema sobe e depois desce o palanque com os candidatos vitoriosos ou derrotados, e não tem o devido prosseguimento. Basta citar que nos últimos 3 anos o setor da educação no país perdeu recursos na ordem de 30 bilhões de reais, ou seja, aproximadamente 10 bilhões de reais por ano. E se observarmos com um pouco mais de cuidado, o Ministério da Educação tem sido, a exemplo do nosso distrito, maltratado, com mudança inclusive no seu ministro, na turma também das prateleiras inferiores, e a confusão ainda permanece, com declarações confusas, contraditórias e que não mostram um planejamento estratégico para esta importantíssima área
de prestação do serviço público da educação. Nesta edição, especificamente, estaremos abordando este tema sob um aspecto muitíssimo interessante, muitíssimo agradável, no que se refere ao trabalho que é feito por uma equipe da Secretaria Municipal de Educação, contando histórias nas escolas de maneira lúdica, de maneira poética e assim encantando as crianças e todos que têm oportunidade de assistir às apresentações, mostrando também que é possível se educar desta forma, é possível se levar reflexão, é possível se levar mensagens à criançada de uma forma diferente, de uma forma poética. E sendo assim, nesta edição, teremos a honra de receber esta equipe que tem a coordenação da queridíssima professora Márcia Machado, que estará conosco, segundo reza a lenda, e se me permite o companheiro Jorge, será a primeira vez que concederá uma entrevista nos veículos de comunicação da nossa cidade. Sendo assim, e como você já está acostumado, nós iniciamos o programa Opinião Pública com a nossa aguardada e imperdível, meu caro maestro. Resenha Livre, que também é protagonizada pelo nobre amigo, ilustre professor e preocupadíssimo torcedor vascaíno, Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Boa tarde, seja muito bem-vindo, nobre companheiro. Boa tarde, Zuri, boa tarde, Gutinho, boa tarde a nossa imensa audiência no sofrido, esperançoso e abandonado distrito de Conselheiro Paulino. E, meu caro Zuri, eu disse aqui a semana passada que o Vasco ganharia o jogo com os pés nas costas. É verdade, teve... Resolveu jogar com os pés no chão, tomou um baile do Flamengo. Exatamente. E perdeu de pouco. Perdeu de pouco. Perdeu de pouco. A situação lá em São Januário é muito complicada. Sim. O herdeiro do Eurico Miranda, o tal do Euriquinho, sim, ele deu uma declaração ontem de que os jogadores trabalham incessantemente pela queda do Valentim, treinador, né? Alberto Valentim, e do supervisor, diretor de futebol do clube. Os jogadores estão unidos para derrubar os dois. E sendo assim, inclusive o Euriquim disse que no momento que isso acontecer haverá festa. Haverá festa. Comemorações. Comemoração. Está no site aí, Net Vasco. Quem quiser pode procurar, que está lá a declaração dele. Então não há esperanças, porque não é o Valentim que entra em campo, nem o diretor de futebol. Quem entra em campo são os jogadores. Certamente. Não é? E você observou no jogo domingo que eles não fizeram a mínima força para pelo menos fazer um jogo de tratativas futebolísticas. Né? É verdade. Eles simplesmente assistiram o Flamengo jogar. E digo mais para você, 5-0 seria o resultado justo para aquele jogo. 5-0? Exatamente. Fora o baile, professor? Fora o baile. Então não é, mas o Flamengo é um clube rico, o Vasco é um clube pobre. Não é nada disso. O futebol não tem essas nuances. O futebol, ele é imprevisível, ele não tem lógica. Agora, quem veste a camisa de um clube grande, de história, de tradição, tem que ter no mínimo vergonha na cara. Sem dúvida. Não é? Sem honrar dúvida. A camisa. Perder do jogo, empatar é do jogo, ganhar é do jogo. Agora, a vergonha da cara é caráter de cada um. Aguardemos a próxima contenda. Pois é. Mas, pelas palavras do filósofo Euriquinho, a vaca já foi pro brejo com bacalhau nas costas. Não é? É verdade. Mas, como o futebol é imprevisível... E que bom que é assim. E não sei o que o Campelo... O salário atrasado não é que ele botou o salário em dia no jogo de quarta-feira lá contra, parece o Avaí, né? Exatamente. Então não existe questão salarial dentro do clube, nem de funcionários, nem de atletas. Está todo mundo em dia. Então o problema não é esse. O problema é você observa que
pós-jogo Bangu, a equipe ficou 1h30 dentro do vestiário, tentando lavar a roupa suja, junto com o presidente, com o diretor de futebol e o treinador. Aí você viu o jogo do Flamengo. Um jogador foi afastado, Thiago Galhardo foi afastado. Parece que recaiu sobre ele toda a culpa de um desmando que existe desde a eleição, porque, na verdade, o Campelo não era para ser o presidente. Ele fez um acordo Exatamente. Com o grupo do Eurico Miranda e deu um tombo no Júlio Brandt, né? E é bíblico esse negócio, Bíblico, né? Reino dividido não prospera. Exatamente. Não é verdade? Exatamente, Então, professor. Vida que segue, Vida que segue. bola que rola. E pauta. A pauta está aí. Tem Que o que não avança. falta é assunto, né? Então, sendo assim, Você quer começar por assunto internacional? Você quer começar por assunto jurídico? Escolhe. Ou você quer as questões locais? Vamos deixar as locais para o final? exatamente. Podemos fazer um sorteio, mas vamos começar, professor, no âmbito internacional. No âmbito internacional, notícia imediata aqui, saiu ainda há pouco, é que o ex-presidente do Peru, Alan Garcia, recebeu a visita de um procurador da República lá para o levar preso por 10 dias para averiguação em relação à questão da Odebrecht lá no Peru. E ele foi ao quarto dele, deu um tiro na cabeça e acabou de falecer. E aí a matéria diz o seguinte: essa empresa, Odebrecht, ela está envolvida em corrupção além aqui do Brasil, nesse esquema todo que a gente tem notícia, que agora até chega envolvendo o nome de ministro do Supremo, e está criando essa crise toda, mas essa empresa Odebrecht, ela está sendo investigada por atos de corrupção em 8 países, além do Brasil. Quer dizer, Zuri, é uma rede criminosa, né? Sem dúvida. Não é? Internacional. Uma rede criminosa internacional. E agora, à tarde, uma outra notícia que sai é que o Marcelo Odebrecht, tendo em vista essa crise que aconteceu, que está acontecendo, do que está no processo lá da Lava Jato, em que ele diz, como é que é, o amigo do meu pai. Tem assim, isso, não é? Tem isso. No governo Lula, o ministro Dias Toffoli era membro do governo, né? Era advogado-geral da União, é isso? Não sei se ele chegou a ser advogado-geral da União, professor. Mas ele trabalhou na parte jurídica certamente. do governo Lula. Exatamente. Começa por aí a trajetória dele. E o ex-presidente Lula era muito amigo do pai do Marcelo Odebrecht. Exatamente. Não é? E então, numa dessas delações do Marcelo, ele fala sobre isso, que existe um e-mail perguntando se o Marcelo teria falado, ou alguém da empresa teria falado com um amigo do pai dele. Né? E esse amigo do pai dele seria, segundo as informações, esse ministro que hoje preside o STF. O fato não ocorreu ao tempo em que ele assume o ministério, e sim ao tempo em que ele era do executivo. E aí, o Marcelo agora está com medo dessa situação. Ele está em prisão domiciliar, né? Exato, ele está em prisão domiciliar. O Marcelo Odebrecht está com medo de que esse fato venha a prejudicar a sua delação premiada. Porque há aquela questão da proteção um ministro proteger o outro, né? É o espírito corporativo. Então existe essa situação. Agora agrava esse fato do suicídio do presidente Alan Garcia, lá no Peru, dentro dessa situação toda. Então, Zuri, sinceramente, onde nós vamos chegar?
Porque a Odebrecht era uma das principais e talvez a maior empreiteira do Brasil. Certamente uma das maiores do mundo. Não é? Você que é do ramo tem esse conhecimento. Certamente, professor. Não é? Do Brasil é. Certamente. Foi, ou pelo menos foi. Exato. Não é? E aí você vê a ramificação desse negócio. Porque como que essa empresa chega a outros países? Ela chega via governo brasileiro. Que endossa... joga dinheiro. Endossa e facilita a atuação dessas empresas pelo mundo afora. Exatamente. Nos mais diversos continentes. Via dinheiro do BNDES. Exatamente. Então, olha só, olha como a coisa é armada. É um jogo de interesse corrupto, interesse para corrupção, que pega o dinheiro do BNDES e vai financiar uma obra no Peru, com uma condição: a empreiteira tem que ser indicada por nós. E vocês vão levar, eu imagino assim, vocês vão levar X, nós vamos levar 2X, 3X, não sei. Aí o negócio foi ramificando, principalmente aqui na América Latina e em países africanos, né? Sobretudo. Né? E agora onde isso vai parar? Olha o perigo desse negócio. Vamos agora voltar aqui a essa crise do Supremo. Veja bem, ao fazer essa denúncia, isso está no processo lá da Lava Jato em Curitiba, segundo as informações. Essa afirmação do Marcelo Odebrecht, da sua delação, é parte integrante do processo da Lava Jato. Até aí está entendido, né? O fato ocorreu no governo Lula. Exato. Um dos atores desse fato hoje é o presidente do STF. A revista Cruzoé e o site Antagonista publicam o que está dentro do processo. Os ministros reagem do Supremo. O Alexandre de Moraes entra com a punição em cima dos órgãos de informação. Exatamente. Tanto a revista quanto o site, que são do mesmo grupo, não é? Recebem uma pancada. Aí quais são as reações? As reações começam a ser da população, nas redes sociais. Mas 2 órgãos não se manifestaram, pelo menos eu não tenho conhecimento até agora. Pode ser que tenham se manifestado e eu perdi essa manifestação. Um deles, a OAB. Você tem notícia? Não. E o outro? Até o momento, não. E o outro, que já é ligado a gente aqui, porque nós somos comunicadores, a Associação Brasileira de Imprensa. Esses 2 órgãos, Zuri, foram fundamentais na redemocratização do país, junto com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, né? A União Nacional dos Estudantes. Exato. Quer dizer, alguns órgãos foram fundamentais na retomada do processo democrático no país. De repente, olha a gravidade da coisa, de repente esses órgãos perdem a importância. Você não vê manifestação da UNE nas questões nacionais, a não ser nas questões partidárias. Politizou a entidade. A última que eu tive notícia foi questão aí de defesa de Lula, solta Lula, prende Lula. Né? Você não vê uma posição, por exemplo, você vai lembrar disso, a Ordem dos Advogados do Brasil tinha na sua presidência um jurista que, quando falava, o país parava para ouvir, chamado Raimundo Faoro. Exatamente. Né? Você não vê a manifestação da OAB. A Associação Brasileira de Imprensa tinha na sua presidência um jornalista que, quando pedia a palavra, todos paravam para ouvir, Barbosa Lima Sobrinho. Então, a representação política do Brasil tinha, nos diversos setores, políticos da estirpe de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, de Paulo Brossard, de Teotônio Vilela, né? De Pedro Simão, de Afonso Arinos, de Leonel Brizola, Darcy Ribeiro. Então eu falei, eu estou falando para que as pessoas vejam a qualidade do que nós temos hoje. O que nós temos hoje? Quem é politicamente que tem a liderança de chegar e fazer um pronunciamento em relação a essa crise? Porque é uma crise
que aconteceu por corrupção no Executivo, mas que a delação do Marcelo Odebrecht envolve um ministro e um outro ministro joga o judiciário na crise. Olha só, agora a crise tem Executivo, porque tem ex-presidente preso, teve um que foi preso temporariamente, mas já está solto, mas está na lista, está aguardando, né? Você tem diversos governadores presos, você tem presidente da Câmara preso, então você tem o Executivo e o Legislativo envolvidos, deputados, e aí essa decisão do Moraes, do Alexandre de Moraes, joga o judiciário na crise. Exatamente. Os três poderes, os pilares de sustentação da democracia, Zuri, estão corroídos pela corrupção ou pela denúncia sobre. Isso é gravíssimo. Gravíssimo, e ontem estava acompanhando algumas entrevistas promovidas pela Rádio Jovem Pan de São Paulo, que é uma rádio ótima para quem gosta de conteúdo, para quem quer acompanhar os bastidores da política, uma vez que eles são muito bem relacionados e colocam quase que de imediato entrevistas com autoridades. E tive a oportunidade de ouvir os senadores Randolfo Rodrigues, que através do Partido Rede ingressou com uma ação justamente para tentar desfazer todo este imbróglio criado entre os poderes legislativo e judiciário, conforme você relatou, e executivo, e também o polêmico senador Jorge Cajuru, que inclusive veja, que inclusive estava aguardando a visita nos corredores do Senado Federal de um oficial de justiça que iria intimá-lo para tomar ciência e, evidentemente, se defender de declarações que ele vem fazendo muito contundentes acerca do comportamento de determinados ministros do STF. Então ele, como é muito irônico também, durante a entrevista dizia que a qualquer momento ele poderia ter que suspendê-la para atender o referido oficial. Agora, e ambos, professor? E rapidamente, aqui, antes que eu me esqueça, hoje tem uma postagem no Facebook de uma importante figura do Ministério Público lá em Friburgo em relação a isso. Temos essa postagem. E é pública, então? É pública. E ambos, professor, estavam muitíssimo preocupados com esta confusão, com esse acirramento, e o senador Randolfo Rodrigues, que é muito polêmico, mas muito contundente, usou um termo que chamou a atenção, de estar havendo um esgarçamento entre os poderes. Exatamente, foi feliz, né? O esgarçamento, quer dizer, aquilo está se abrindo e se esgarçando, e que, quando isso acontece, se chega ao rompimento. E o rompimento é perigoso para a democracia, e, sinceramente, eu começo a temer o desenrolar dessas coisas. Porque o presidente da República e seus companheiros são pródigos em criar fatos. Exatamente. Né? Criar fatos para alimentar a discórdia. Né? E nesse momento, Zuri, o país precisa ser pacificado, sob pena de o quadro ficar igual você descer a serra com o nevoeiro. Você não sabe o que tem na próxima curva. Exato, exatamente. Perigo muito grande. Muito grande. Eles fizeram uma análise assim, muito, muito diferenciada, que por vezes não temos a oportunidade de ouvir nos tradicionais veículos de comunicação, e incluo também a Rádio Bandeirantes de São Paulo, que tem um conteúdo jornalístico fantástico, mas a preocupação, que talvez ainda não tenhamos a devida dimensão, somente daqueles que estão em Brasília, é de haver um rompimento muitíssimo grave entre os poderes por conta do comportamento de determinados ministros que adotaram uma postura absolutamente contrária aos preceitos jurídicos e à Constituição
da República Federativa do Brasil. Houve também uma procuradora de São Paulo, que tem um nome diferente, mas muitíssimo inteligente, que também, na mesma ocasião, concedeu uma entrevista, e ela foi extremamente crítica e severa com a postura tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto do presidente do STF, Dias Toffoli. É o caso do procurador, do promotor de justiça aqui, que é meu amigo particular, que eu gosto muito dele. A postagem dele no Facebook, de hoje, doutor Edelnara Ramos, porque tem o maior respeito. Da mesma forma. E a postagem dele é contundente em relação a isso. Ele acompanha, pelo que você está dizendo, ele acompanha o posicionamento dessa procuradora de São Paulo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, veja bem, começam a acontecer reações nos mais diversos setores, Zuri. Toma proporção, professor. O golpe de 64, ele aconteceu pela desorganização que o governo João Goulart não conseguia controlar. Chegou a ponto de sargento querer mandar em superior, não é? Segundo reza a lenda. Exato. Não é? As greves, por exemplo, da Estrada de Ferro Leopoldina, o trem vinha de Porto Novo para cá. Se chegasse ali em Barão de Aquino, tivesse a notícia no telégrafo que tinha entrado em greve, parava ali, quem quisesse que se virasse para ir embora, não chegava ao destino para entrar em greve, não. Então, essa desorganização, ela leva a reações muito grandes. Ulisses Guimarães dizia que o que assusta ao político é o povo na rua. E se você olhar as edições das revistas de 1964, 31 de março, aquela final de março, início de abril, você vê que o povo apoiou o golpe. Não é? Pelo menos a quantidade de pessoas que estavam ali. E de repente, nós estamos caminhando para uma situação muito perigosa, porque os poderes não estão se respeitando. Então, quando vem a desorganização, e o povo está entrando exatamente. Pelas redes sociais, o povo está entrando E pela desinformação, professor? Não, ainda tem mais. Agora tem vários WhatsApps bloqueados. Por ordem. Eu tenho um amigo com o WhatsApp bloqueado. É mesmo? Tá aqui em Friburgo. Aqui em Friburgo? Está com o WhatsApp dele bloqueado. Que avisou hoje. Então, aí o que acontece? Te avisou o quê? Por Messenger? Aí o que acontece? Aí chega aquela hora que eu digo, o poste está urinando no cachorro. Pois é, professor. E para a gente avançar, e como o nosso programa também tem a proposta de informar, esclarecemos e informamos que José Antônio Dias Toffoli nasceu em Marília no dia 15 de novembro de 1967. É um jurista brasileiro que atualmente ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. Veja, ele ingressou na advocacia em 1991, tendo sido consultor jurídico na Central Única dos Trabalhadores, de 1993 a 1994. Assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 1994 e assessor jurídico da liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados de 1995 a 2000. Atuou como advogado de 3 campanhas presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de 98, 2002 e 2006. Foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Em 2007, foi indicado pelo então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para o cargo de advogado-geral da União. Então, confere. Permanecendo neste cargo até 2009, quando foi indicado pelo mesmo presidente ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Exerceu também a função de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, além de presidir a comissão de juristas responsável pela elaboração do anteprojeto
do novo Código Eleitoral Brasileiro. Ou seja, temos aqui uma rápida, sucinta e resumida biografia da trajetória por onde ele esteve. É isso aí. Então, mais ou menos está explicado. E aí, professor, acrescentando também uma outra informação muitíssimo interessante, e eu sei que você aprecia essas informações de bastidores, estava acompanhando já na reapresentação, porque a grande vantagem de você ter, por exemplo, acesso ao YouTube, que é o meu canal de comunicação preferido, é que você ouve e assiste os programas no momento que você tem oportunidade. Exatamente. E num desses programas, o jornalista e articulista político, seu colega, portanto, Augusto Nunes, que é ótimo, inteligentíssimo. O único político que deu a volta nele foi Jânio Quadros. E ele conta isso com humor. Ele é inteligentíssimo, ele é irônico, chegando aos limites do deboche. Estava dizendo ele o seguinte, fazendo uma crítica contundente acerca do comportamento dos ministros. E ele citou a seguinte coincidência, veja, que Alexandre de Moraes, ministro do STF, que tem 50 anos, nasceu no dia 13 de dezembro de 1969. Exatamente. 68. Exato, professor, desculpe. 69, vai fazer 51 agora no final do ano. No dia 13 de dezembro de 1968. Exatamente no mesmo dia que foi promulgado o Ato Institucional número 5, também conhecido como AI-5, ou seja, qualquer semelhança é mera coincidência. E o Jornal do Brasil publica no dia 14 de dezembro a previsão do tempo, você lembra que saía na parte superior da primeira página? Exatamente. Aí o Jornal do Brasil publica, Alberto Dines era o... Alberto Dines era o editor-geral do JB. Aí publica assim, previsão do tempo, em Brasília. Tempo carregado, nublado, com possibilidade de muitas pancadas. Mas os caras eram criativos. Não, existem determinados jornalistas que são dignos de serem acompanhados, e o Augusto Nunes, entre outros, entende dessa forma. Mas veja a coincidência que me parece ser infeliz, porque para aqueles que não conhecem ou não tiveram oportunidade de estudar, ou mesmo são mais jovens, o AI-5 era exatamente uma censura sobre... É um golpe em cima do golpe. Exatamente, sobre a manifestação qualquer que seja. E depois, professor, foi o fim dos direitos individuais. Exatamente. Depois foi abolido pelo então presidente da República, Ernesto Geisel. Se não me engano, em 1974. 78. Então, veja, o AI-5 promoveu uma censura muito cruel. Exatamente. Todos os meios de comunicação foram censurados. Vários mandatos foram cassados. Exatamente. O Congresso foi fechado, entrou em recesso. Exatamente. Fechado as assembleias legislativas. O país entrou na ditadura da ditadura ali. Ali foi o período mais cruel e negro, né? Com todo respeito à cor. E cor de rosa também. Exatamente. do período ditatorial, que as pessoas dizem que não existiu sim. Eu sempre digo aqui, quando perguntavam à pessoa o que você sabe, o sujeito tinha medo de dizer, porque na minha rua tinha um que sabia muito e hoje ninguém sabe dele. Aqui em Friburgo sumiram pessoas. Sumiram, né? Sumiram pessoas, foram presos, tiveram aqui direitos políticos cassados, a gente pode citar aí vários, né? Perseguições, e muito dedo duro. Atualmente conhecido como X9. X9, né? E você não poderia, por exemplo, eu estudava à noite no colégio estadual,
E a gente tinha que sair do colégio e ir direto para casa. Se parasse 3, 4 para conversar numa esquina, logo já chegava uma viatura e mandava circular. Né? Então, o sistema foi cruel. Não é esse negócio que não existiu, não. Existiu sim. E outra coisa, quem pegou em armas para lutar contra esse sistema não queria democracia, não, Zirinho. Queria outro tipo de ditadura. Aí se falasse, a Dilma lutou contra a ditadura militar, ela lutou sim, mas ela lutou para implantar a ditadura que ela pensava, ela e o grupo dela. Né? Quem lutou pela democracia foram aqueles políticos que ficaram brigando dentro do sistema e lutando por isso, né? Barbosa Lima Sobrinho, Ulisses Guimarães, Paulo Brossard, Itamar Franco, né? E tantos outros, porque grandes lideranças estavam fora do país, ainda exilados. Então, esses políticos que foram minando o sistema com a possibilidade da regra do jogo que existia, eles têm um valor muito grande, porque não pegaram em armas, conscientizaram que a questão era a escolha do povo. Sem dúvida. Então, aqui existiu a ditadura, nós não vamos ficar aqui fazendo apologia a nenhum tipo de ditadura, nem de direita, nem de esquerda, porque a democracia pode ser muito ruim, mas não tem sistema melhor, não. Na ditadura nós não iríamos saber de nada disso que está acontecendo. Professor, nem estaríamos fazendo esse programa. Nós já estaríamos detidos. Muito bem, depois do intervalo, nós continuaremos com a nossa resenha. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas confecções e facções, meu caro maestro, nos escritórios, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio em 87,7 MHz, assim como para o mundo inteiro, inclusive na Guatemala, meu caro maestro, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará prestando uma homenagem simbólica a uma importantíssima instituição de ensino que está localizada no 6º distrito de Conselheiro Paulino e é vizinha da nossa emissora, que se trata do Colégio Rui Barbosa, que estará celebrando no próximo dia 1º de maio 50 anos de existência aqui na nossa região, registrando-se que a sua trajetória começa 20 anos antes, portanto, há 70 anos, mas, entretanto, localizada no centro da cidade. 20 anos depois, por conta de uma verba disponível do governo de estado, se transfere para Conselheiro Paulino e aí se tem uma trajetória muitíssimo rica, muitíssimo bela, muitíssimo valiosa, que você poderá acompanhar com riqueza de detalhes na próxima segunda-feira, a partir das 22 horas pela TV Zoom, quando também teremos um ilustríssimo convidado, além da direção do colégio, nos acompanhando nesta ocasião. Vale acompanhar com muita atenção. Professor Jorge, segue a pauta. Olha só, o governo, o presidente da República, a semana passada, ele suspendeu o aumento
anunciado pela Petrobras para o óleo diesel da ordem de 5 e alguma coisa por cento. Exatamente. Quer dizer, pela primeira vez, Zuri, na vida, pelo menos que eu me entendo aí como político e analista, como diz você, articulista político. Exatamente. Eu vi a imprensa criticar a retirada de um reajuste. Você já tinha visto isso antes? Pois é, nunca antes na história desse país. Exatamente. E a imprensa caiu de pau em cima do presidente porque sustou um aumento de óleo diesel. Aí você tem que fazer a análise da seguinte maneira. A imprensa pegou o viés de que a Petrobras tomou um prejuízo de 30 milhões? 30 bilhões com o não reajuste do óleo diesel. Exatamente. Mas ela pega o viés esquerdista que comanda a maioria dos órgãos de comunicação, com raríssimas exceções. O presidente, por sua vez, tomou uma medida que ele não poderia tomar, porque a questão da Petrobras, ela não opera em real, ela opera em dólar, não é? E ela segue o mercado internacional. Exatamente. E é uma empresa de capital misto, né? Exato. Então os acionistas perderam também, a Bolsa caiu, uma situação de uma medida de um presidente despreparado, que dá a cara para bater todo dia. Pois é. Todo dia ele faz o negócio para apanhar. Exatamente. Parece aquela criança que não se emenda. E não tem, professor, o que me chama a atenção, alguém que possa orientá-lo. Exatamente. Aí, ontem faz uma reunião ministerial, com a presença, inclusive, do presidente da Petrobras, e o Paulo Guedes vai, o ministro da Economia, diz, não, o presidente não quis dizer isso. Ô, cara pálido. Como assim? Ô, cara pálido, ele não quis dizer, mas disse. Disse, exato. E mandou suspender o aumento. Ele não pode fazer isso. A empresa, a Petrobras, que vem se recuperando, temos que dizer isso, que a partir do governo Temer, com todos os defeitos que o governo porventura teve, e está marcado aí como um governo defeituoso, mas a questão da economia, que foi conduzida pelo Henrique Meirelles, deu essa sobrevida e essa recuperação. Mesmo tendo sido a estatal saqueada. Estatal virou banco de negócios, balcão de negócios. Meteram a mão na Petrobras, nesse governo do PT e parte aí do MDB, à vontade. Né? E aí agora, quando começa a recuperar, o presidente pode fazer isso. Ele tem que falar, isso não é meu, isso aqui, peraí, o ministro vem aqui, o presidente da Petrobras vem aqui. Não tem como parcelar esse reajuste, vamos ver uma saída aí. Aí agora, ele sabe que vai ter que dar um reajuste, que não tem jeito. Aí acena para os caminhoneiros com a linha de crédito do BNDES. Exatamente. Só que tem, Zuri, que o BNDES é muito bom para o grande. Para o caminhoneiro autônomo, a maioria não tem a ficha que atenda ao sistema financeiro brasileiro. Porque quem empresta não é o BNDES, quem empresta são os bancos. Exatamente. A rede bancária, Bradesco, Itaú, que aplicam a carteira do BNDES. E o banco é responsável pelo empréstimo que ele faz. Se ele não receber, ele que tem que pagar o BNDES. E ele só empresta se o camarada tiver todos os seus documentos em dia. Ou seja, essa conversa de financiamento do BNDES para pequena, para boi dormir. E também, professor, repercutiremos aqui na próxima edição uma outra iniciativa do governo federal que ainda não estão se atentando para isso, mas que ontem pude tomar conhecimento da matéria no site UOL, que também recomenda, espetacular, tão bom quanto o G1, que dava conta que este ano, professor Jorge, o governo federal vai privatizar metade das refinarias de petróleo que funcionam no nosso país. Isso é um tema para uma análise profunda, porque é delicado. Vai, evidentemente, auferir recursos bilionários, mas entrega para a iniciativa privada, não necessariamente nacional, a operação e funcionamento desse setor que é estratégico. Inclusive, várias
vários pontos de exploração de petróleo, e é um leilão agora, parece que esse mês ainda. Exatamente. E a expectativa de arrecadação da Petrobras é enorme. Absurda. Aí você tem um mês favorável para a recuperação da empresa, e o presidente faz uma lambança dessa, né? Pois não é é verdade? Pois é. Ele estava na cara do gol para fazer o gol, perdeu a chuteira. Né? Perdeu a chuteira. Não tinha nem mais goleiro. Perdeu a chuteira. Caiu no chão. Aquele chute que voa a chuteira para um lado e bola para o outro. E ele para outro. Cai no chão. Quer dizer, ô presidente, espera aí, que se não entende... Pois é. Deixa quem entende mexer nessas coisas. Sem dúvida. Então é lambança na economia, é lambança na educação, não é? Articulação política sofrível, o governo está apanhando dentro do Congresso de uma maneira que... Nas comissões temáticas aqui, a situação está muito confusa e, eu diria, preocupante. A situação está de vaca não conhecer bezerro. Não obstante, estamos aí a um pouco mais de 100 dias do governo. Professor, seguindo a pauta, segundo as suas anotações, temos outro assunto muitíssimo importante para tratar. Exatamente. A revista Exame publica ontem que 25% dos municípios brasileiros, ou seja, 1 a cada 4, tem coquetel de agrotóxico nas águas servidas à população. Eu gostaria de propor... Isso é um negócio... que tem que ser analisado com muitíssimo cuidado e com mais extensão, mas daqui a instantes estaremos começando a segunda parte do nosso programa. Entretanto, você também apontou no início do programa para uma pauta local. A pauta local é a seguinte, segundo as informações de bastidores, aconteceu aí um bate-boca terrível entre dois membros do primeiro escalão governamental. Bate-boca? Chegando quase a vias de fato. Teve isso? Segundo a Rádio Corredor e os da qual você é assinante e ouvinte, exatamente. E o nosso produtor aqui do programa também teve essa informação ontem, via um parlamentar, de que chegaram a chamar, no termo popular, para porrada. Do lado de fora. Te espero lá fora. Exatamente. Que isso? E te espero lá fora é muito bom. Exatamente. Antigamente resolvia-se o bullying, né? Exatamente. Era assim que se resolvia. Te espero lá fora. E aquilo, quer dizer, e nesse espero lá fora, parece que a coisa realmente não aconteceu, graças a Deus. Sem dúvida. Mas motivou aí uma série de especulações em relação a alterações novamente no primeiro escalão pós-feriado de São Jorge. Pós-feriado. Parece que o dragão vai levar alguém aí. Vai cuspir fogo. Exatamente. E vamos aguardar. Uma das pastas que não vem agradando é a da saúde. Então especula-se muito na saída da secretária municipal de saúde. Professora Tânia Trilha. É uma das... bola da vez, segundo a Rádio Corredor. Sim. E realmente a saúde tem sido motivo de muitas críticas, né? Já há décadas. A situação é complicada. E vamos aguardar, Zuri, porque o governo, ele é pródigo em mudanças, né? A acontecer, passaremos de 30 ou já passamos? Já passamos de 30. Já passamos de 30. Eu estou apurando essa informação com detalhes. Né? Mas já passamos de 30. Já passamos de 30. Quer dizer, então, é mais uma situação que mostra uma falta de planejamento, né? Agora, eu vou aproveitar aqui e vou comentar uma coisa que eu assisti domingo que me deixou extremamente revoltado. Semana passada, não só a Subprefeitura de Conselheiro, mas também a Secretaria de Serviços Públicos fizeram a limpeza às margens dos rios aqui, tanto na Avenida Roberto Silveira, com a roçata do gramado e retirada de lixo,
como no centro da cidade. Eu estava caminhando domingo de manhã, Zuri, do Prado até Duas Pedras, a quantidade de lixo que as pessoas jogam na calçada, no que pese não existir lixeira, mas o sujeito tem que ter a consciência. Eu vou falar um negócio para você, tem de tudo, Zuri. Professor, isso, tem de olha, tudo. Isso me revolta porque mostra o despreparo, o desrespeito, a falta de educação, tanto que eu tenho tido a seguinte prática, que por vezes causa indagação e, eu diria, surpresa para aqueles que me observam nessa atitude. Quando eu observo determinados dejetos, lixos, nas calçadas e na rua, eu estou recolhendo. Eu também faço isso. Então estamos juntos. Aliás, vamos promover uma caminhada com esse intuito. Olha, eu recolho, professor, e jogo fora. Veja, hoje, vindo... É igual aquele negócio que a gente acha e entrega o dono, né? Só que a gente não acha o dono do lixo. Exatamente. Professor, eu hoje, vindo para a emissora, no trajeto, recolhi na calçada, em pontos distintos, 4 copos de um conhecido e popular refrigerante, também chamado de Guaravita, que nesse momento agradece o comercial 0800, e joguei na primeira lixeira que eu encontrei. É verdade. Me incomoda, professor? Me incomoda demais. E no leito do rio, meu caro... Que você estava relatando. No leito do rio, nós podemos observar carcaças de computador e de televisão. Lixo digital. Aí você vê o seguinte, a empresa vem fazendo um esforço, a Águas Nova Friburgo, fazendo um esforço no sentido de limpar o rio, despoluir o rio, das questões do que pesa as críticas que eu tenho à concessionária, mas a gente observa a água do rio mais limpa. Sem dúvida. Bem mais limpa. Sem dúvida. Né? Então o que acontece? Aí o cidadão, porque é o mesmo cidadão que reclama o direito deles, Uri. E há que se registrar o seguinte, a prefeitura não coloca lixo nas ruas, nas calçadas e no leito dos rios. Não, quem coloca é o cidadão. Exatamente. É o camarada que reclama, que ele reclama porque fica na fila do ônibus, que demora o ônibus a passar, com todo o direito, ele tem que reclamar mesmo. Ele reclama que falta médico no hospital, ele reclama da atuação do prefeito, dos vereadores, mas pô, ele não faz a parte dele, cara. Exatamente, professor. Ele não faz a parte dele. Exatamente. Se nós não tivéssemos na cidade um serviço competente de coleta e destinação final do lixo, poderia em parte justificar, mas não é isso. Se tem uma concessionária que funciona aqui, é a EBMA. Professor, e lanço a você a seguinte proposta. Só para concluir. Conclua. A cidade que menos se varre é a mais limpa. Exatamente. Não? A cidade mais limpa é que menos se varre. Exatamente. Já diziam os antigos. E sugiro a você, e aí vou solicitar que os nossos convidados, que já chegaram empolgados, professor. Chegaram empolgados. Pelo que eu estou São observando, contadores de história. Pelo que eu estou observando, quero lhe propor a seguinte tarefa, para que nessas suas caminhadas você faça o devido registro fotográfico e filmagem para postar no seu Facebook, que já tem mais de 5 mil seguidores. Você tem seguidores no Facebook, tá certo? Tá certo. Para registrar essas denúncias que fazemos aqui. É absolutamente inadmissível, me incomoda tremendamente, porque quem faz isso, professor, para finalizar, entende o seguinte, que a rua, a calçada é pública, portanto não é de ninguém. Pelo contrário, é de todos. É de todo mundo. É de todos. O rio. O sujeito vinha... E todos têm que cuidar. O Zuri irrita. O sujeito vinha comendo uma banana na minha frente, caminhando. Ele jogou a casca de banana dentro do rio. Quer dizer, que negócio é esse? Pois é.
Será que ele faz isso dentro de casa? Não sei. Não, porque a mulher não deixa, certamente, já lhe dá uma devida reprimenda e ele se recolhe. Professor, nós precisamos avançar. Vamos rezar a lenda. Porque os nossos convidados chegaram e, pelo que eu posso perceber, professor, perfumados. Eu estou sentindo, professor, um aroma muitíssimo agradável nesse momento. Mas nós vamos seguir e, como sempre fazemos, relembrar fatos por vezes inusitados que ficaram registrados na história da política, que, segundo é dito pela sabedoria popular, meu caro maestro. Reza a lenda. Bom, reza a lenda de hoje, eu vou pegar como exemplo aqui aquela discussão lá do Paulo Guedes com o deputado Dirceuzinho, negócio de tchutchuca, Zeca Dirceu. Zeca Dirceu. Aconteceu um fato semelhante aqui em Friburgo, na década de 70, final e início da década de 80, quando houve a prorrogação dos mandatos de vereadores e prefeito. O prefeito era Alencar Barroso. Então, teriam que votar ali a sucessão do presidente da Câmara, que era o Neuci. O MDB e a Arena eram os partidos. O MDB tinha 9 vereadores, a Arena tinha 8. Consequentemente, ganharia o MDB em qualquer situação. Certamente. Né? E o Alencar escolheu um candidato a vereador dentro dos 9. E um outro lá se rebelou, o vereador Sá Martins, pai desse... Antônio Sá Martins, pai do Joel de Sá Martins. Exatamente. E o Antônio Sá Martins disse o seguinte na reunião da bancada: só voto em mim. O Benício Valadares, muito esperto, muito bom, muito líder da... só vota em mim, é ótimo. Só voto em mim. E o voto era secreto. O doutor Ulisses dizia que o voto secreto dá uma vontade de trair danada. Exatamente. E o Benício Valadares, muito inteligente e habilidoso, era o líder da Arena. Chegou para o Sá Martins e falou assim: você mantém a palavra? Sá Martins, só vota em mim. Então a Arena vai em peso votar em você. E foram para a eleição. Abriram a urna, deu Sá Martins, com os 8 votos da Arena, e o dele. Ele manteve a palavra. 9-8 foi eleito presidente, tomou posse na mesma hora e abriu a palavra a quem quisesse pronunciar. O Jorge Muniz era o líder do MDB, foi para a tribuna e chamou o Sá Martins dentro do plenário, da linguagem regimental, chamou de tudo que podia. Sá Martins ignorou. Em determinado tempo, o Sá Martins falou assim: ô Jorge, o vereador Jorge Muniz, só tem 1 minuto para concluir. Mas o Jorge já estava perdendo os adjetivos também. Porque você não pode sair da linguagem parlamentar. Certamente, tem o decoro parlamentar. E ele disse o seguinte: eu vou concluir, senhor presidente. Vossa Excelência não passa de um batráquio. Batráquio. O Sá Martins recebeu aquele batraco pela cara. pensou, falou assim: vereador, se foi elogiativo, muito obrigado. Se for esculhambativo, é a mãe de Vossa Excelência. Sensacional, professor, sensacional. Certamente este episódio constará do seu livro, que brevemente será lançado e que está tendo a coordenação da queridíssima professora Márcia Machado, que se dedica com esmero a essa produção e cuja obra, professor, tenho feito lobby para que tenha o título de Nasci Desprovido do Medo. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres, nas padarias, meu caro maestro. Professor, repita. Nada a declarar. Nada a declarar? Não, eu estou
Tenho acompanhado as visitas à tabacaria, pizzaria. Pizzaria, né, professor? É o que eu tenho acompanhado recentemente. Recentemente, né? Com alguns registros, né? Alguns, né? Alguns. Interessante. E como também você que está nos bares e restaurantes e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, em seu rádio, em 87,7 MHz, como também no Vietnã, meu caro maestro. Lá tem padaria. Professor, veja, o pão é um alimento milenário universal. Assim como o vinho. Assim como o vinho. Então, certamente que tem. Eu estou me aprofundando nessas pesquisas e brevemente faremos um programa só tratando do pão pelo mundo. Olha que belo título. E você que gosta de vinho, eu indico a você. Sim. É um vinho branco da marca Concha e Touro. Muito bom. Concha e Touro, sensacional. Vinho muito chileno, bom, sensacional. Vale a pena. Vale a pena. Agora, devidamente acompanhado, né, professor? Claro. Sempre, né? Então tá certo. Principalmente do pão. Mas, conforme eu disse, este programa pode ser acompanhado no mundo inteiro pelo site radioconselheirofm.com.br, como também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. E na sequência do programa Opinião Pública, você continua comigo, meu caro maestro. Zuri Maurer. E com o professor Jorge Carvalho. Contando a partir deste momento com uma ilustre equipe da Secretaria Municipal de Educação que faz um trabalho espetacular, que é justamente, conforme eu disse no início e na abertura do programa, promover a educação de forma lúdica, poética, sensível, e que as crianças certamente são muito adeptas, mesmo nesta era digital, tecnológica, mas ainda o aspecto lúdico, ele é fundamental na vida de todos nós. Mas certamente para as crianças que têm a oportunidade de receber orientação, de absorver conhecimento de uma maneira absolutamente diferente, tem uma possibilidade ainda maior de aprendizado. E, desta maneira, a equipe que cuida deste belíssimo projeto na rede municipal de educação está conosco aqui. E nesta condição, professor, nessa situação, lhe nomeio ad hoc como nosso anfitrião para citá-los, para recebê-los, enfim. Segue a pauta. Eu agradeço a nomeação. Ad hoc é ótimo. Ad hoc. Você sabe que ad hoc é quando o sujeito lá não apareceu, escolhe um. Exatamente, é você. Tá certo. Mas é com muita alegria, muito carinho que recebemos aqui mais um setor da Secretaria Municipal de Educação que nós temos elogiado bastante aqui o trabalho, a competência, o desenvolvimento de uma missão muito grande que é a educação num país que não leva a sério a educação. Graças a Deus eu tive uma participação ao longo da minha vida que eu considero muito importante na Secretaria Municipal de Educação, não só como professor, mas como gestor. E quando o trabalho avança, nos dá aquela certeza de que o que fizemos não foi em vão, não é? E hoje nós temos com toda certeza de dizer que não faltam equipamentos, não faltam ações dentro da rede municipal de educação. O tempo é outro, o tempo é diferente, talvez até outras medidas precisam ser tomadas, até porque o comportamento de hoje das famílias junto aos alunos e em relação às escolas são completamente diferentes ao tempo em que eu fui secretário de Educação. E problemas muito maiores e que não envolvem a questão pedagógica,
mas a questão do próprio relacionamento da família com as crianças acaba influindo no resultado final. Não é? Certamente. Então, os tempos são outros, as atitudes devem ser outras, mas a questão da leitura é fundamental, o amor ao livro, o hábito da leitura cria um cidadão mais consciente. E essa equipe que tem a coordenação da professora Márcia é uma equipe que merece todos os nossos elogios. E um pequeno histórico aqui dessa pessoa que vem me ajudando muito, que foi um bom encontro na minha vida, que vem me ajudando muito na questão do meu livro, que era um sonho antigo, e eu quero fazer aqui um pequeno e breve relato da história dela, que é a professora Márcia Machado. Merecido. Numa pequena feira de livros, na Praça Getúlio Vargas, nasceu o amor de Márcia Machado pela literatura. Esse amor se estendeu pela antiga livraria Simões, onde estudantes iam saber das novidades. E de pouco em pouco, se aprimorando na área, se formou em biblioteconomia, com pós em literatura infantil. Criou os filhos entre as páginas de muitos livros, editores, autores e contadores de história, tendo como mestre Gregório, se fez anunciadora dos mais diversos contos. Ingressou na Secretaria de Cultura, mas foi na Secretaria Municipal de Educação que a mala de histórias tomou forma, gosto e poesia. Uma pequena biblioteca para a rede municipal, mas com muitos sonhos. Um deles pegou estrada e virou uma biblioteca móvel, despertando curiosidade, alegrias e o gosto pela leitura no imaginário de muitas crianças friburguenses. Hoje, a Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação possui um grande acervo, projetos e salas de leitura por quase todas as escolas municipais, tudo sob sua coordenação. Afinal, já foi assessora do ProLer e, acredita, ainda não parou de crescer e encantar. Boa tarde, professora Márcia Machado. Boa tarde, professor Jorge, meu querido amigo Zuri. É com muita honra, né, que a gente está aqui, eu, a minha equipe, porque eu penso assim, sem a equipe a gente não faz nada, né? Uma andorinha só não faz verão. Certamente. E a gente não poderia recusar esse convite do professor de estar aqui. E me tirar da toca é difícil, hein, Zuri? Eu queria que você falasse isso, Zuri. Eu quero... Atenção, ouvintes. Trata-se de um momento histórico. Como nunca antes visto nos meios de comunicação de Nova Friburgo, estamos tendo a oportunidade e o privilégio de ouvir e, quem sabe, em breve assistir na TV, professora Márcia Machado. Extremamente competente, mas muito reservada e avessa a essas entrevistas, a essas manifestações. E o faz nesse momento porque está sendo muito bem acolhida, eu não tenho dúvida disso. É verdade. E está se sentindo descontraída e, eu diria, relaxada para assim se manifestar. Então, trata-se, professora Márcia, de um privilégio nosso. E isso certamente já fica registrado aqui no histórico da emissora, como também da imprensa local. E Rodrigo e Manuela, que apresentaremos também, já se divertem, concordam, aplaudem e vibram. Correto? Então, seguindo a pauta, professora, o privilégio e a honra é nossa. Agora, para que aqueles que nos ouvem tenham esse conhecimento, entre tantos outros, e em dado momento eu quero tê-la aqui para falarmos da Biblioteca Móvel, que é um projeto maravilhoso. Gostaria que você abordasse este programa de contação de histórias nas escolas. Como acontece, desde quando, qual é a proposta, quem cuida, como é executado, como pode ser programado, enfim. Isto posto, queremos ouvi-la. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho que agradecer aqui de coração ao professor Jorge, o meu breve currículo, né? Sem dúvida. Me deixou até emocionada, mas foi por aí mesmo. Os filhos foram criados entre livros e editoras, e o Pablo, hoje com 36 anos, começou seus primeiros passos dentro da Livraria Simões. Um abraço carinhoso à Graça da livraria, né? E Joyce também, por sua vez. Então,
O nosso projeto, a Biblioteca Móvel, ela nasceu em 2006, nos governos passados. Esse trabalho ele começou exatamente com uma caixa de livros, apenas com 30 títulos, e nós íamos às escolas, eu e mais 2 pessoas da equipe da época, fazer um trabalho de contação de história. Eu com contação de história, com os livros, e os outros 2 com música e arte. E foi crescendo, para nossa surpresa, a secretária da gestão na época, a professora Beatriz Abicalil, que eu não posso deixar de citar, certamente, a gratidão eterna, certamente, nos pediu que elaborássemos um projeto para uma Kombi, que, para nossa surpresa, veio o nosso ônibus, né? Que não parou até então. E ele circula todas as escolas da rede, são 22 escolas, 58 delas já com salas de leitura. O Rodrigo e Manuela fazem um trabalho espetacular, primeiro otimizando as salas de leitura e depois fazendo a contação de história. Ele convida esses alunos para fazer a visita na sala de leitura, que eles acabaram de otimizar, e ali eles fazem a contação de história, certo? E também tem, que é muito bacana falar, o trabalho com o professor. Eles participam do planejamento para falar de leitura, para falar da importância de livro, né? Para não deixar morrer, porque vamos combinar que a tecnologia hoje está em alta, né? Mas só que se você pensar, a criança mesmo num computador, num telefone, num tablet, ela está lendo. Certamente. Então eu não tenho que pegar e tirar um tablet da minha neta de 3 anos, porque ela está vendo um desenho, mas ela está imaginando, são histórias mudas e ela está criando. E já que veio para ficar, né, professor? É verdade. Veio para ficar e eu vou dar meu livro, sim. Toda vez que eu a visitar, eu vou levar um livro. Só que ela vai brincar, eu vou contar a história, daqui a pouco ela vai pegar o tablet e vai falar: olha, vovó Marcinha. E ali ela vai desenvolver o hábito da leitura. Toda criança que está num curso de informática, ela está lendo. Você quer mexer no computador? Você precisa saber ler. Porque um computador é a coisa mais fácil que tem, é só você ler. Esse dia mesmo eu estava conversando com o professor Jorge a respeito disso, né? Finalizando o trabalho do livro, ele me perguntou: você fez curso? Eu falei: não, professor, não fiz curso, não. Eu comecei a ler, eu sou curiosa. E uma vez o professor Hamilton Werneck disse numa palestra, um abraço carinhoso para o professor, que a informática, o computador, a tecnologia, basta você ler, que ali você consegue fazer tudo que você quer. E assim é com livro também, né? A gente também está lendo o tempo todo, é buscar sabedoria, porque sabedoria não ocupa lugar, né? E assim a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho. Nós temos um apoio muito grande do nosso secretário Igor, da nossa subsecretária Patrícia Azevedo, que mandou um abraço para o professor e para os amigos. Gostou muito de estar aqui. Retribua. Nos autorizou a vir, né? Ótimo. E ela mesma fala: não, vamos continuar, é uma equipe que merece todo o meu respeito. Ontem à noite, eu conversando com ela, ela mandou um zap para mim à noite, que eu dormi feliz da vida. Ela botou: Marcinha, o trabalho de vocês só enobrece a rede. Vocês têm luz. Isso é muito bacana. Então a gente está levando isso para a criança. Amanhã, dia 18, nascimento de Monteiro Lobato, por ocasião de ser o nascimento dele, comemoramos o dia do livro infantil, o livro nacional do dia infantil, né? Porque dia 23 nós temos o dia mundial do livro. E nós fizemos no Teatro Municipal, com mais 850 crianças, contação de história, música, brincadeira, sorteio de livro. O Rodrigo e a Manuela fizeram um trabalho excelente com personagens que eles têm, né? Não foi o Rodrigo e a Manuela, foi a Neca e o Joca. Fizeram um trabalho excelente. E teve a Belinha também, a Belinha Somalinha, que nos brindou à tarde com contação de história, com música, brincadeira. E as crianças ficam muito felizes. Tanto que no final, teve uma criança que estava chorando, Zubi. Olha que coisa linda. Que chorando. A Manuela: ai, você não ganhou um livro? A Marcinha, me dá um livro. Ele: não, eu só queria subir aí para te dar um abraço. Olha que coisa linda, que tarde maravilhosa que teve essa criança. Muito bom. E pedir um abraço aos dois. Ela só queria isso, subir e ganhar um abraço. Ela se sentiu feliz em estar ali, foi uma novidade. E vamos combinar, a criança gosta de sair da escola, de vir assistir contação de história. A gente vê, né, Manuela, quando a gente está contando história para crianças, ouvir, o olhinho brilha. Ele quer te tocar, ele quer botar a mão para ver se você é verdade.
Sabe, é muito bacana. E nesse trabalho que a gente faz também, Zuri, a gente leva muito o escritor à escola. Eu faço questão do livro que é adotado na rede, que a secretaria compra, o que o FNDE manda, que é do MEC, e a gente tem um contato muito bom com editores e escritores. Então, quando a gente tem a possibilidade, poxa, vamos fazer uma visita na nossa escola. Uma vez o Álvaro Bottoni foi numa escola, que ele tem uma sala de leitura aqui no Ernesto Quissaru, aqui em Conselheiro. E teve uma criança que chegou para ele e falou assim, nossa, você não é morrido, não? Olha que coisa linda. O contato da criança com o escritor, que para ele o escritor é Monteiro Lobato, que já está no plano espiritual, e por aí vai. Mas não, e isso é importante para a criança. Zuri, Márcia. Professor, só me permite um registro para a primeira participação de professora Márcia. Superou as expectativas. Eu estou com medo dela tomar meu lugar. Mas não acostuma aqui. Não, que é primeiro e último, viu, Gutinho? Acrescente, professor. Não, é só dessas salas de leitura, fazer o registro muito importante. Eu fui homenageado em 2011 com uma das salas de leitura na Escola Alberto Meia. E o interessante é que a maioria das homenagens que são feitas à denominação das salas de leitura é uma coisa tão bacana, porque enquanto a gente está vivo, né? Então, eu já fui 2 vezes em homenagens lá na Escola Alberto Meia. A última, a Márcia quase que me matou do coração, porque ela levou a minha equipe da Secretaria de Educação ao tempo que eu fui secretário, escondeu numa sala. E eu cheguei lá, como se fosse fazer uma simples visita. Abriu a porta, saiu aquele povo todo. Né? Aí o coração do velho. Sem dúvida, tremeu. Eu fiquei até sem condições de falar sem durante reação. Muito tempo, sem reação. Então essas homenagens, enquanto a pessoa está em vida, é muito importante. Porque depois que eu morrer, virar nome de rua, virar isso, aquilo, os filhos vão lá, a neta vai e tal, mas depois esquece aquilo, não tem. Então eu quero parabenizar vocês por essa atitude, essa forma de reconhecer esse trabalho que tanto emociona. Eu queria, Zuri, se você permitir, apresentar agora. Permissão concedida, professor. A Manuela, boa tarde. Queremos ouvir Manuela. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Zuri. Que prazer aqui estar com vocês hoje. Puxa vida, isso aqui está sendo um sonho hoje realizado. Que isso, menina. Eu tenho vocês assim como meus ídolos. Que isso. Quanta honra. Em estado de graça. Muito obrigado. Boa tarde para todos. Sim. A gente está aqui hoje para contar a história. Isso. E antes de apresentarmos o Rodrigo, qual é a reação das crianças quando vocês contam histórias? Porque as crianças são imprevisíveis, são surpreendentes e cada uma reage de uma maneira. Mas como vocês percebem esse contato, essa relação de vocês que contam as histórias com a criançada que assistem? Eles prestam atenção, eles se dispersam, eles ficam atentos, enfim. Como acontece essa dinâmica? Zuri, a gente vai com tanto amor, com tanta bondade e respeitando sempre o espaço deles. Ótimo. A gente não quer invadir o espaço deles, então a gente vai com um jeitinho especial, e a gente sempre é muito bem recebido. A gente sai emocionado, Zuri, a gente sai encantado, porque a gente é muito bem visto pelas crianças, entendeu? Então esse trabalho que a Márcia, graças a Deus, lembrou de mim e está me ajudando muito, o Rodrigo também está me ajudando muito, é meu companheiro, meu parceiro já de muito tempo. Então a gente chega e a gente se sente muito à vontade, porque só tem amor, a gente é recebido com maior amor, o olhinho brilha, a gente fica encantado, então não tem preço, a gente faz com maior satisfação. Você definiu muito bem. Vamos agora ouvir Rodrigo. Obrigado, Zuri. Exatamente, Rodrigo, uma honra tê-lo aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Jorge, boa tarde, Zuri. Para mim é um prazer estar aqui falando desse projeto maravilhoso que é poder levar alegria, criatividade, um pouquinho de ilusão nesse mundo tão cruel, exatamente. Estendendo a sua pergunta, Zuri, quando a gente acaba de terminar uma história e vê aquele olhinho brilhando da criança, vale
qualquer preço. Aliás, não tem preço que pague. Não tem preço. Esse brilho no olhar e a criança, após uma história, querer sair com o livro. Eu vou voltar para a sala e vou depois lá na sala de leitura para pegar o livro para ler. Você aguçar na criança a vontade de ler. Isso é uma honra poder participar desse projeto. Eu diria que é sublime. Professor, eu quero registrar o seguinte: evidentemente que os nossos ouvintes só têm a possibilidade de acompanhar as vozes, mas Rodrigo está aqui comparecendo devidamente trajado com uma camisa do Flamengo. Você entende isso como uma provocação ou trata-se apenas de um figurino diferenciado? Provocação você, né? Você tinha que falar isso pro povo. Que provoca você. É verdade. É só uma questão de representação. Tá certo. Hoje aqui está sendo um dia tão maravilhoso, uma tarde tão maravilhosa, que todos os clubes aqui nesse estúdio estão representados. Exatamente. E eu vim só para representar a maior torcida do Brasil. Mas registre. Saudações rubro-negras. Que você é o único que está com a camisa do Clube de Regatas do Flamengo, entendeu? Segunda pele. Exatamente. Mas nós estamos com o coração com as nossas marcas. Vamos Cruz Maltinas, tricolores aí no comando das carrapetas. Né? Vamos seguir a pauta, professor. Vamos seguir a pauta. Vamos ouvir a história, então? Agora? Não, um momentinho. Nós vamos ouvir uma história que será aqui contada pela Manuela e pelo Rodrigo, e vou ter que dispor um segundo microfone para a Manuela. Mas, professora Márcia, aprofundando um pouco mais a análise, a leitura deixou de ser prioridade pelos jovens? Eu não me refiro exatamente à parte pedagógica das escolas, mas antigamente, e eu faço parte dessa época, como o professor Jorge, como José Augusto também, a leitura era entendida como um hábito saudável, né? Não obstante, que é um termo ótimo, nós víamos as pessoas nos mais diversos ambientes lendo, compenetradas. E isso tem se tornado cada vez mais raro no que se refere ao manuseio da obra literária, das folhas, das páginas. Eu, particularmente, gosto muito mais de ler tendo um livro nas mãos do que fazer uma leitura digital, que hoje existem inúmeras possibilidades. Mas hoje, por conta da dinâmica, da rotina, da pressão, da cobrança, a leitura tem sido relegada a uma segunda prioridade? Então, se a gente notar e pensar, tiver esse seu pensamento, eu acho que a gente vai caminhar para trás. Retroceder. Então, vamos pensar adiante, vamos colocar o livro na mão da criança, vamos fazer o nosso pensamento ter força, palavras têm poder, não é verdade? Então, vamos trabalhar para que isso não aconteça, né? Para que realmente a gente consiga ver cada vez mais a criança com o livro na mão, o professor. Porque se o professor for leitor, ele vai fazer seu aluno leitor. E é o nosso trabalho, é o que a gente faz. É leitura, é educação com carinho, e trazer e vamos... Mas não é tanto assim do jeito que você fala, não, porque eu tenho visto muito imagem com criança com livro na mão, né, Rodrigo? Né? As escolas fazem projetos, né? Tem escola que uma vez por mês leva a criança em praça pública, estende os livros, faz varal com livro. A distribuição dos livros também, elas são mais fartas. Então a criança tem um contato, o adulto também tem um contato. A nossa feira de livro, Friburgo, abril e outubro, tem feira de livro aqui na praça, que são livros com preços populares. Você passa lá qualquer hora do dia, você vê o cidadão com o livro na mão, sim. Tem a biblioteca pública, tem projetos que esquecem livros em banco da praça. Então você vê, sim. Que bom, que bom. Melhor uma realidade desta maneira, porque tem me impactado muito a influência que as redes sociais têm
nas mais diversas faixas etárias. Em via de regra, as redes sociais não incentivam esse tipo de prática, lamentavelmente. O mundo hoje dá muito mais atenção às fake news, né, do que propriamente essas iniciativas. Mas se a sua avaliação, que é uma especialista, entende dessa forma, melhor, que assim seja e que tenham práticas cada vez mais incentivadas, como a da contação das histórias. E a absorção do aprendizado é muito mais fácil, muito mais interessante, lúdica. E aí lhe indago também, professora Márcia, como a escola se envolve nessas ocasiões, ou seja, os servidores, o corpo docente, enfim, qual é a estratégia, quais são os preparativos, como a escola cria expectativa em torno dessa ocasião? Existe realmente o envolvimento de toda a escola para essa ocasião? A demanda é muito grande. Demanda é muito grande. Né, Rodrigo? Qualquer projeto de leitura que se faça, a procura é grande. Para você ter uma ideia, ontem no teatro, hoje de manhã, muita escola me ligando. Marcinha, por que não me convidou? Eu gostaria de ter levado as crianças. Importante também, bacana falar, Zuri, que não são só as crianças, a EJA também, Educação de Jovens e Adultos, muito bom. A contação de história. Nós temos uma pessoa que trabalha à noite com história, que é a Leca, muito que bom. faz esse trabalho de contação de história, de roda de leitura. E nós temos aí, para incentivar a leitura cada vez mais, os agentes de leitura, que tem o mesmo pensamento que eu e minha equipe. Eu costumo falar, Zuri, que não basta você, a pessoa que trabalha com livro, não basta você gostar de ler, você tem que saber trabalhar com livro. Trabalhar com livro na escola, trabalhar com livro na comunidade, na família, trabalhar com livro no seu setor, na sua sala de aula e dentro da biblioteca. Aí vem o prazer e você começa a gostar de ler. Entendeu? Exatamente. Eu surgi numa feira de livro, que foi meu primeiro trabalho. Quem me levou de mão dadas para essa feira de livro foi meu pai. Quem me apresentou a letras foi um analfabeto, porque ele não sabia nem ler nem escrever. E ele me colocou para trabalhar com livros. Professora, existe também um projeto ainda inicial chamado Leitura a Bordo, que está sendo concebido pela concessionária Nova FAO em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, onde são disponibilizados livros vamos dizer assim, num local adequado, num porta-livros adequado, em que as pessoas ali retiram um determinado livro, fazem a leitura a bordo, iniciam a leitura a bordo, levam o livro para suas casas e ao término retornam e depositam o livro no mesmo lugar. É uma iniciativa muitíssimo interessante. E a propósito do que você comentou, quero registrar também que temos uma feira literária na Praça Getúlio Vargas. Essa que eu falei. Pois é chamada de Feira Literária Universo Cultural, que sempre faz sucesso em Nova Friburgo e que está de volta nesse mês de abril. O projeto conta com cerca de 20 mil exemplares e todos com preços populares. O objetivo do projeto é que as pessoas se interessem mais pela leitura e deixem um pouco de lado os seus celulares, o que acompanho na íntegra. Quem quiser aproveitar os preços e a variedade de livros, que vai desde infantis até acadêmicos, com diversos gêneros literários, tem até o dia 30 de abril para conferir a Feira de Livros, que está no começo da Praça Getúlio Vargas, ali nas imediações do ponto de táxi, no horário de 8 às 20 horas. Ou seja, é uma... Está na estátua, o Getúlio Vargas está só observando. Exatamente. Está aos pés da estátua. É uma oportunidade, professora Márcia, imperdível. Sim, então, essa feira que eu falei, que nos visita sempre em abril e outubro, né? Sim. Está sempre aqui em Friburgo. E, Zuri, se você me dá licença, é importante falar também que nossas salas de leitura
Eu já vou falando, né? Lógico, tá ótimo. A turma aqui tá vibrando, Nossas salas de leitura são muito bem alimentadas. Nós temos livros de pano para educação infantil, as creches, livros de banho. Então, todas elas, aqui em Conselheiro mesmo, que eu me lembro agora, acho que todas as escolas aqui de Conselheiro têm sala de leitura, zona rural, e todas com nomes de escritores famosos, escritores friburguenses, que foi o que o Jorge falou. O importante é você fazer essa homenagem enquanto a pessoa está viva. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque a pessoa vai, é homenageado. E outra coisa que é muito interessante, e quando nós começamos esse trabalho, eu acho que o professor Jorge nem sabe, não é permitido você colocar o nome de uma pessoa viva num órgão público. Eu tive muitos problemas com isso. Exatamente. Mas só que, veja bem, Escola Municipal Alberto Meyer é um órgão público, já tem um nome. A sala de leitura Jorge Carvalho é dentro da escola. Então, a gente não corre risco nenhum de responder processo, nenhum, porque é um setor de dentro da unidade, como eu posso também batizar todas as salas de aula. Eu posso botar a sala de aula Rodrigo Guadagnini, Márcia Machado, Manuel Liese, e assim por diante. Tá? Porque as críticas existem, a gente sabe. Certamente. Não é verdade? Então é para deixar isso bem claro. Eu acho muito bacana falar isso, né, Rodrigo? Não tenho dúvida disso. E para finalizar e para ouvirmos a contação de história, que vocês vão se deliciar, eu tenho certeza, falando ainda dos agentes de leitura, que a maioria sabe trabalhar com livro e gosta, e tem o mesmo pensamento que eu tenho, que eu costumo sempre dizer que para mim, Zuri, o livro é vida. Desde que eu era muito pequena, o livro sempre me deu casa e comida. Então, por que não zelar por ele sempre? Certamente. Tá certo? Certamente. Eu só queria lhe observar que existem muitos espaços públicos que tem nome de pessoas vivas. Podemos citá-los se fizermos uma rápida pesquisa, mas, por exemplo, me ocorre aqui Edson Arantes do Nascimento, também conhecido pela alcunha de Pelé, que dá nome a um estádio de futebol em Maceió, Alagoas, Maceió, Rei Pelé. Então, há controvérsias, professora. Sei disso. Nós também queremos ouvi-la rapidamente acerca da obra literária do professor Jorge Carvalho, mas antes... A contação de história com os meninos. Vamos acompanhar Manuela Liese e Rodrigo Guadagnini, neste momento, contando uma belíssima história. Atenção... Ouça atentamente. Zuri, já que a gente tocou nesse assunto, né, da internet e dessa transformação literária essa transformação que a literatura vem passando, assim como o circo também vem passando por essa transformação. Muito bem assim citado. Como o teatro também vem passando por essa transformação, a literatura também passa por essa transformação, essa aceitação da nova tecnologia. Então a gente vai contar uma história aqui que se chama É um Livro, de Lane Smith, lembrando que esse livro tem em todas as escolas municipais de Nova Friburgo, nas salas de leitura. É um livro que foi distribuído pelo FNDE. Então é uma história de um burro com um macaco. Muito bom, vamos ouvir. Vamos a ela. O que é isso? É um livro. Como se desce essa página? Não desce. Eu viro a página. É um livro. É tipo um blog? Não, é um livro. Cadê o seu mouse? Dá pra fazer os personagens lutarem assim? Não, é um livro. Ele manda mensagem? Não. Entra no Twitter? Não. Passa vídeos? Não. Ele faz isso assim? Não. É um livro. Olha só.
Deixa eu ver esse livro. Ai, que legal. Então, John Silver, estamos entendidos? Ele sacou a espada da bainha e deu uma risada assustadora. Diniz estava apavorado. Seu fim se aproximava. Até que no horizonte um barco aparece. Um sorriso escancarado ilumina o rosto do jovem. Ai, meu Deus. Letra demais. Deixa que eu arrumo isso. Peraí. Passa pra cá. Bom. E que mais faz esse livro? Precisa de alguma senha para abrir? Login? Não. É um livro. Nossa, deixa eu ver esse livro aqui. Nossa, mas tem muitas histórias legais. Horas depois. Agora você pode me devolver? Não. Tudo bem. Estou indo para a biblioteca. Não se preocupe, eu vou carregar a bateria antes de devolver para você, tá? Não precisa. É um livro burro. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Parabéns, Manuela e Rodrigo. Obrigado. Pela interpretação excelente. Zinha Machado, a gente te ama. Lúdico e muitíssimo interessante, professor Jorge. E atual, né? E atual. Adorei muito ver a bacana. cara do Gutinho. Chegava e tá babando. É verdade, Coutinho, é obrigado verdade, pelo carinho. é verdade. Tá muito bom aqui. Zuri é assim Sensacional. com esse. Você, veja bem, é só um exemplo prático da ação. Sem dúvida. Se a gente aqui nessa sala maravilhosa, com todos nós, a gente se delicia. Você imagina a cabeça na cabecinha das crianças quando escuta, e a gente também trabalha com música. A gente musicaliza algumas letras. A gente faz letra, musicaliza, toca violão, então as crianças ficam maravilhadas, como deu para perceber. Porra, aqui. maravilhoso que foi um momento lúdico aqui no nosso programa. Muito bonito, um dos mais emocionantes. Exatamente. Né? E a nossa Nós pauta... estamos na 40ª edição do programa, tirando as questões da padaria. Professor Mendes, veja, o nosso... Um cafezinho lá nessa padaria? Exatamente. É um programa que tem uma pauta muito contundente, não obstante chama opinião pública. Nós aqui temos opinião e é pública, o que por vezes falta. Mas é a primeira vez, professor, nessas... Incomoda de vez em quando também. Sempre, né? incomodamos sempre, né? E aí um fato emocionante desse, que com certeza marca essa 40ª edição. Certamente, não professor. Nos deixa, com toda a brincadeira e descontração que a gente tem no programa, mas o programa é muito sério. Nós procuramos aqui, acima de tudo, não discutir pessoas. Perfeito. As pessoas são inatacáveis. A gente discute ideias ou a falta delas. Perfeito. Não é? As pessoas, nós temos que respeitar, cada um com o seu jeito de ser, com a sua ideologia. Você é Flamengo, eu sou Vasco, o Zuri é Fluminense. Eu tenho que ter por você o maior respeito, o maior carinho e fazer valer a sua escolha. Claro. Porque a sua escolha é sua, a minha escolha é minha. Não é? E se nós nos respeitarmos, nós teremos uma sociedade muito, muito melhor e muito mais produtiva. Então, o nosso lema é isso aqui: não discutimos pessoas. Às vezes as pessoas ficam zangadas, mas Nos discutem. eles discutem, e o problema é deles. Exatamente. Né? Jamais aqui vai sair uma ofensa ou uma desconsideração a quem quer que seja. Professor Jorge Zuri, se me Rodrigo, permite, por favor. Eu vou repetir uma frase que minha mãe sempre fala para mim. E a gente que acompanha o programa, como o professor Jorge acabou de dizer, quando a gente tem opinião, a gente incomoda. E quando a gente tem opinião sobre coisas e não por pessoas, a gente também incomoda. E vocês incomodam porque aqui tem pessoas que leem. E minha mãe fala para mim essa frase: nós somos aquilo que nós lemos. E quando a gente lê, a gente sabe o que fala, a gente sabe o que pensa, a gente tem uma opinião e respeita a opinião dos outros. Nós precisamos já começar a encerrar. Manuela, nesse momento, se manifesta desiludida, diria eu,
porque o tempo se encerrou, mas vocês voltarão. Certamente, professora Márcia, já agendaremos também para o mês de outubro o retorno daqui a 6 meses. Estiveram aqui hoje, em que nós estamos prestando uma homenagem simbólica ao Dia Nacional do Livro Infantil, que acontece amanhã, também conhecido como 18 de abril, dia do nascimento de Monteiro Lobato. Professora Márcia, encerrando rapidamente, nos dê notícia acerca da aguardada e imperdível obra literária que está sendo produzida sob sua coordenação e que apresenta fatos históricos da política municipal que constam do acervo da nossa raposa felpuda. Por favor. Olha, Zuli, eu vou te falar com toda sinceridade. Foi um ano trabalhoso. Sim. Um ano que nós estamos trabalhando nesse livro, né, professor? Exatamente. E foi difícil. Porque você chegar à escrita de um professor de matemática é difícil. Complicado. Não é simples. Não é simples. Toda hora ele procura uma equação. Ele teve que pegar ali dava cada beliscão. No tranco. Um empurrão, professor, vamos trabalhar, professor, estou te aguardando. Aí chegava ele lá, dava uma desculpa, não, vamos. Aí eu fecho a cara, né? Uhum. Porque eu sou transparente, minha equipe sabe. Eu dou de cara fechada porque a coisa não tá boa. Certo. Ele, tá bom, professora, vamos. Pra você ter uma ideia, teve um domingo que eu estava, meu Deus, um domingo chuvoso. Caixa de bombom, sorvete, a Netflix, tudo que eu queria. Sensacional. Chega o professor, Meu uma Deus. caixa de fotos. Meu Deus do céu. Fotos, uma caixa de um arquivo que a Celi, irmã dele, deixou nos acervos. Vamos trabalhar, professor? Eu, né? Foi a forra. Exatamente. Mas o livro está muito bom. Foi Eu tenho para essa certeza disso. semana. Ótimo. Eu acredito que antes de novembro ele já vai ser lançado. Ótimo. Já estamos vendo o local do lançamento. E o livro está contando muita coisa que o professor viveu. Eu descobri nele o que eu relato no livro, na apresentação, porque ele me deu a honra de fazer a apresentação desse livro, que nesse convívio eu descobri ali um pai dedicado, um avô preocupado, sabe? Coisas boas que um homem deve ter, né? E a política de Nova Friburgo, coisas que eu não sabia, foram relatadas ali. Esse professor é uma lenda. Viva. Ele conhece Friburgo, todo Pois cantinho ele tem uma história. Então ele está de parabéns. O livro Friburgo vai ganhar um presente muito bacana com o lançamento desse livro. E certamente o faremos também aqui no programa Opinião Pública, na Rádio Conselheira FM, como também no programa Cidade Real, na TV Zoom, quando estaremos detalhando um pouco mais o conteúdo do livro, sem retirar e sem anular a expectativa, porque senão as vendagens são prejudicadas, né, professor? Exatamente. O livro conta um pouco da minha vida e os fatos políticos que marcaram o final do século XX aqui na nossa cidade, né? Ótimo. Rapidamente, Rodrigo, foi muito bom tê-lo aqui. Uma honra, Zuri. Nos compartilhando o seu talento no que se refere à contação de histórias, e você é um rapaz muitíssimo dedicado e muitíssimo compromissado e comprometido com aquilo que faz. Parabéns, queremos tê-lo aqui em uma outra oportunidade. Obrigado, Zuri. É um prazer e uma honra. Vamos voltar em outubro, se Deus quiser. Exatamente. Querida Manuela, da mesma forma, queremos cumprimentá-la pela sua dedicação, pela sua competência e pelo seu talento também, que divide com o companheiro Rodrigo. Obrigado, Zuri, pelo carinho aí. Eu pretendo voltar logo. Eu espero que você convide a gente mais vezes, porque a gente está aqui na disposição de vocês, tá? Eu vou embora feliz da vida. Isso aqui eu vou levar para o resto da vida. Isso aqui ficou para a história, tá? Muito obrigado. Muito obrigada a todos, tá? Muito obrigado, bom. Jorge. Obrigado, Marcinha. Obrigada, Prefeitura. Obrigada, Secretaria de Educação, pelo apoio. Eu só tenho a agradecer, tá? Muito obrigado. Nós é que agradecemos o privilégio. Professora Márcia Machado,
Agradecer o seu carinho, a sua presença e a honra de tê-la entrevistado pela primeira vez, como nunca antes na história da imprensa local em Nova Friburgo. Só não acostuma, tá? É verdade, querida. Não acostuma, porque eu não gosto de sair da minha toca, é ali que eu faço o meu trabalho. Correto. Eu acho que o importante é você formar leitores, é aí que eu estou. Eu tenho uma ética literária e eu quero levar ela assim. Temos certeza. E agradecer o seu convite, professor Jorge, o Guto, um abraço para a Beth, para o Filhote, e deixar claro aqui que a Rede Municipal de Educação hoje, o lema que nós temos, nós somos uma rede que conecta, une e abraça. Perfeito, perfeito. Encerramos a nossa jornada, prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas, com reapresentação nos sábados às 14 horas, agradecendo o profissionalismo do maestro José Augusto, no comando técnico da Rádio Conselheiro FM, assim como a ilustre presença e os comentários sempre precisos e corajosos do professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, com as suas despedidas. Onde eu ando, rapaz, por onde eu passo, tem sempre alguém me chamando de raposa. Esse negócio se inventou aí. Tá certo. Forte abraço. Até quarta-feira, se Deus quiser. E especialmente, obviamente, sua motivadora audiência, sempre representada pelo público feminino, meu caro maestro. Show de beijos. Muito bom. Aqui sempre teremos opinião e será pública. Que Deus proteja o pujante mais sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo. Programa Opinião Pública. Apresentação de Zuri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.